Dias Branco é uma das maiores empresas quando o assunto é a parte alimentícia e principalmente é uma empresa antenadíssima que está sempre renovando, sempre buscando inovar e trazer melhores produtos e melhores inovações, tecnologia, enfim. Tem uma história linda para ser contada e hoje a gente vai falar bastante sobre inovação, investimento, tecnologia, projetos sociais, muita coisa boa que eu sei que vocês irão adorar. E a gente está recebendo o Sidney Leite, ele que é vice-presidente de Supply Chain e vai dar vários insights aqui. A gente vai bater um papo que eu já sinto que vai ser muito proveitoso. Seja muito bem-vindo. Prazer, obrigado pelo convite. Né? Vamos trocar uma ideia bacana aqui. Pode ter certeza para a pessoa conhecer um pouco mais a gente. Para começar, vamos falar, já que a gente abriu falando da parte alimentícia e tudo, eu queria que a gente falasse de 2024. Tá. Quais foram as principais categorias de alimentos que receberam maiores investimentos na empresa no M. Dias Branco? Tá legal. Antes de falar dessas categorias, acho que é bom esclarecer para o pessoal que a M. Dias Branco ela está no país todo, né? E inclusive começamos agora em 2022 também uma operação no Uruguai. Então, ao todo nós temos 14 plantas produtivas, 20 centros de distribuição pelo Brasil todo. E as nossas principais categorias, biscoito, massas, bolos, snacks, farinha. Entramos nos produtos de saudabilidade, né, que a gente vai podemos conversar um pouquinho sobre isso. Então, esse é um pouco da companhia, né? Nós temos em torno de 19 marcas, e quando falamos sobre investimentos de 2024, nós temos dois grupos de investimento. Daquelas marcas que é de nível nacional e as marcas que são regionais. Vou explicar um pouquinho. O que é uma marca nacional? Aquela marca que nós entendemos que pode ser vendido todo o Brasil. O que é marca regional? É uma marca específica para aquela região. Vou citar 3 marcas nacionais, que é a Piraquê, que é a Adria e a Vitarella. A Piraquê é uma empresa que nós adquirimos em 2018 do Rio de Janeiro. É uma marca super conhecida no Rio de Janeiro, são produtos premiums que a gente está colocando ela de nível nacional. Então, a concentração dos nossos investimentos foi voltado uma dessas marcas. A outra é a Adria, ela tem uma penetração nacional de massas, também com uma característica de ser uma massa premium. Né? Quando nós falamos de Vitarella, é uma marca do Nordeste, a marca de Pernambuco, uma unidade que nós adquirimos lá, também está de nível nacional. Então, concentramos esforços e investimentos nessas 3 marcas. Mas e as regionais? Não deixaram fizemos investimentos. Quando nós falamos da Biscoito Fortaleza, que todo mundo conhece e tal, é regional. Quando nós falamos do produto Isabela do Rio Grande do Sul, é regional. Então, é específico os investimentos para essas regiões, para que possa tornar cada vez mais conhecida regionalmente esses produtos regionais e os produtos nacionais serem conhecidos nacionalmente. Então, é um pouco do processo que a gente faz. Né? Agora, Sidney, a gente vê hoje que o mundo vem mudando muito, né? E o foco das empresas e até do próprio consumidor, na hora de consumir, ele busca muito nas empresas algumas observações, dentre elas a preocupação ambiental. Então, assim, a sustentabilidade hoje está muito em alta. As empresas vêm se destinando a isso, vêm se preocupando a isso, e eu sei que o M. Dias Branco não é diferente. Nós temos aí um foco em ESG, né, que quando nós falamos isso meio ambiente, né, social e de governança. Né? Então, quando nós falamos tocante à parte ambiental, nós temos um trabalho que foca muito em descarbonização, que foca muito em consumos de recursos naturais, como energia elétrica, como água. Nós temos frentes trabalhando para melhoria dos processos e também olhando a matriz energética. O que eu quero dizer com isso? Está muito em voga a questão da energia limpa, não é? Hoje a energia nossa está em torno de 76% de energia renovável, ou seja, sem
a energia, vamos dizer, verde, né? Que a gente tem alguns processos. E a nossa meta é 2030 chegar aos 90%. Né? Então a gente troca a matriz. Então nós temos sociedades hoje, por exemplo, com geradores de energia, né? Que a gente abastece as nossas próprias unidades. Então nós conseguimos conquistar esse avanço. Temos outros também, que é a descarbonização, quando nós falamos, nós temos mais de 100 fornos pelo Brasil afora fazendo biscoito, né? Então imagina o tamanho disso. E claro, o forno de biscoito é como se fosse um forno de casa, é gás. Então o nosso processo, ele requer gás natural. Então nós estamos aí num direcionamento da matriz energética também, o que nós podemos fazer em 2 pontos. A matriz, de que forma que a gente abastece isso, se permanece com gás natural, ou se migramos para energia elétrica, nós temos energia limpa, ou a eficiência energética. Como é que estão os nossos consumos, etc. Então essa é uma frente muito grande que a gente tem focado em ambiental. E falando em foco, né, eu preciso falar e saber, né, ter esse conhecimento, que a gente sabe que vocês sempre vêm inovando. O que é que vocês têm feito do uso da tecnologia a favor da empresa? A tecnologia, ela é uma agenda constante na companhia, né? Nós temos a tecnologia que ela é, vamos dizer, estrutural, quando nós falamos, por exemplo, de sistemas para fazer o fechamento contábil, por exemplo, da companhia como um todo, né? Então, os chamados ERP, né? Para quem é familiarizado aí com a tecnologia. E concentra todas as informações de custo, de volume de vendas, volume de produção, etc., para fazer o fechamento contábil. Tem outra frente muito forte, que é a indústria 4.0, focado nas eficiências das operações. E nisso nós tocamos de inteligência artificial, nós colocamos IoT, nós colocamos Big Data, nós colocamos uma série de ferramentas e soluções para suportar a melhoria da eficiência. E quando nós falamos dessas tecnologias, dessas soluções, ela é muito específica de negócio para negócio. Então, o que é aplicável para nossa empresa, o nosso business, ela é aplicável para o nosso business. Então, mas a nomenclatura é a mesma, né? O desafio é o quê? O que é bom para aquele momento, para aquela dor, o que eu vou ter que utilizar. Então, nós temos experiência nessa questão de inovação, tecnologia, de, por exemplo, fazer uma leitura de dados de uma determinada planta nos seus processos, que já consegue antever se vai ter um problema ou não. Então você atua antecipadamente que deu um problema. Então são exemplos assim fenomenais, né, que traz de retorno para a gente, né? E o bacana, que muitas pessoas e muita gente da operação está envolvida nesse processo, né? Porque uma coisa é você fazer a operação como ela era até então concebida, outra coisa é fazer com que as pessoas nos ajudem a construir isso. É isso que eu ia falar. Quanto mais é uma empresa mais tradicional, mais antiga, às vezes você pode encontrar, de certa forma, um pouco mais de resistência dos próprios colaboradores, aqueles mais antigos, que às vezes não sabem, não têm o uso frequente da tecnologia e se espantam ao saber, até com receio de perder o emprego, de ser substituído, ou de achar que não, isso aqui não vai dar certo não, que é um robô que está fazendo, não é uma pessoa. Então, assim, tem muito isso. Existiu muito isso. Exato. O que nós fizemos, né? Nós fizemos um plano diretor de digitalização. O que significa isso? Não adianta você adquirir uma tecnologia e implementar. Primeiro, então, as pessoas estão preparadas para receber essa tecnologia? O que nós temos que fazer para a tecnologia nos ajudar? Do que colocar a tecnologia, não sair conforme nós gostaríamos que saísse e frustrar. Então, nós temos um programa de capacitação bem intenso. Nós temos universidade corporativa, nós temos as escolas técnicas, quando nós falamos de indústria, tem comercial, tem o seu treinamento de capacitação, para entrar também nessa questão de digitalização, que não é nem o futuro, já é o presente e realidade.
Então nós temos que encarar isso como uma coisa normal, rotina nas nossas vidas, né? Tanto em casa como na empresa. Eu acho que isso faz parte do nosso cotidiano. Agora, a gente sabe que o M. Dias Branco sempre está à frente envolvido com o lado social, né? Uhum, Voltando ações, pensando nesse lado de ajudar uhum, as pessoas. Então, assim, certo. o que é que tem sido feito de mais recente quando a gente fala no ser uma empresa destinada também ao social? A empresa M. Dias Branco, eu estou lá há 12 anos, né? Na empresa M. Dias Branco. E foi uma grata surpresa desde o início, quando a valorização da pessoa é muito forte, das pessoas que trabalham lá, da comunidade. Então existem vários programas, né? Programas de alimentação, de capacitação das pessoas, tem a transformação alimentar, tem o cuidado, tem os indicadores claros de não ter desperdício para poder essas pessoas não olharem isso. Nós temos programas que incentivam capacitação do pessoal para nutrição, né? Para gastronomia. Então isso, vários programas que existe uma governança dentro do SG como um todo, que é comitê de estabilidade e os grupos de trabalho. E esses grupos de trabalho, um grupo de trabalho é focado em energia, outro focado em embalagens, outro focado em social. Para que esse grupo de trabalho faz ou desmembra, né, o que tem que ser feito para poder explorar e atender comunidade, clientes internos e externos, vamos colocar dessa forma. Então, um trabalho forte sobre isso e a gente está, Brasil todo, não é somente aqui no Ceará, o Brasil todo, onde nós temos operação, nos arredores, a gente sempre faz o apoio. Tem iniciativa de limpeza à praia, enfim, tem várias coisas que a gente coloca. E Sidney, eu queria que a gente falasse em específico sobre a plataforma Alimentação Transforma. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa iniciativa, como é que ela funciona. Uhum. A Alimentação Transforma, ela é uma plataforma que foi feita, inclusive eu tenho o contato, o site, né? Depois eu passo para vocês, que é um link, né, que qualquer pessoa pode entrar e começar a fazer pesquisas de alimentação saudável, por exemplo. O que eu preciso fazer? Então as pessoas entram, adquirem conhecimento e exploram, né? Para quê? Para educar a pessoa que todos os produtos são saudáveis. Não pode dizer que o produto X, Y, Z não é saudável. Tem a sua forma de ingerir, tem a sua forma de colocar aquilo lá à mesa, né? Tem uma boa massa, um bom biscoito, né? Aquela indulgência que tem para... Tudo é possível, tudo pode, né? Agora lá detalhe um pouco mais sobre esse tema que é interessante, é bacana, né? Agora, é uma empresa muito lisonjeada e muito agraciada com vários prêmios, inclusive recente agora conquistou Top of Mind. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque como é bom a empresa ser boa e ser valorizada e reconhecida com prêmios e com toda essa fama que M. Dias Branco tem. Isso, nós temos a marca Adria, essa aqui nacional que eu comentei, ela foi Top of Mind pelo 3º ano consecutivo, né? Então acho que isso é bacana. E também a nossa Fortaleza, também foi premiada no Top of Mind, que é uma marca ícone para a nossa região aqui, né? Acho que quando nós chegamos aqui em Fortaleza, todos falavam de M. Dias Branco, todos falam da Fortaleza, da craque Fortaleza, né? Então é uma coisa assim realmente apaixonante, né? E é tão apaixonante que eu queria que a gente também falasse sobre a exportação, né? Você no começo já deu um spoilerzinho aqui do Uruguai, né? Mas sim, M. Dias Branco não é só no Ceará, não é só no Brasil, é no mundo todo. E quais são os produtos que são mais exportados e para onde eles são exportados? Tá. Nós temos duas frentes, a exportação em si e a internacionalização, né? Essa unidade que nós adquirimos, essa empresa que nós adquirimos no Uruguai, a gente está no processo de internacionalizar a companhia. A exportação, a gente faz abrangência América do Sul, América do Norte e África, né? São os principais países, os principais locais que a gente comercializa
principalmente quando nós falamos de biscoitos, margarinas, farinhas e massas. Esses são os principais. Entra também um pouco de torradas, também que nós fazemos exportação, e temos muitas alianças com empresas locais americanas, por exemplo, que desejam ter os seus produtos e nós fazemos os produtos para eles, né? Temos as nossas próprias marcas também que nós exportamos. Então nós estamos mais de 40 países, né, exportando. Então é um pilar importante para que a gente quer continuar crescendo, para ter, obviamente, a empresa é uma empresa nacional com espírito multinacional, né? Acho que isso que a nossa companhia é hoje. E que bacana, né? A gente se orgulha muito por uma empresa que eu digo que é nossa, porque é da gente aqui, né? Perfeito. Fazer sucesso no mundo todo, né? E que não pare, continue. É isso mesmo. Agora eu brinco que ninguém cresce sozinho, né? A gente é melhor dividir filé com os outros do que comer carne de terceira sozinha, né? Isso aí, perfeito. E agora eu queria que a gente falasse um pouquinho dessas collabs, dessas parcerias que vocês fazem constantemente, dando essas possibilidades para crescerem não só, mas em conjunto. Nós temos algumas frentes quando nós falamos de qual que é a relação que nós temos com os nossos clientes, né? Que são nossos pontos de vendas e tal. Então tem um trabalho também forte na área comercial que vai junto aos seus clientes. Inclusive, nós falamos lá qual que é a fotografia de sucesso, qual que é a loja perfeita, quais são os produtos que precisa estar lá naquele estabelecimento. Então nós temos um trabalho bastante grande que a nossa área comercial faz, né? Se temos algum ponto de venda que necessite de algum produto específico que não tem naquele momento ou não está cadastrado e acha necessidade, cadastra. Então existe uma aproximação bastante grande com os nossos clientes para a gente qualificar o negócio dele, né? E obviamente ter mais receitas e por aí vai, e aprimorando o nosso cliente, né? Consequentemente agrandando o nosso consumidor, porque o nosso consumidor para a gente é o centro da nossa responsabilidade, né? Porque nós temos que ter produtos seguros, nós temos produto com qualidade perceptível para o consumidor como importante, porque qualidade é relativo, né? Qualidade é relativa. O que pode ser bom para mim, de repente para outras pessoas não são, né? Então a qualidade percebida do produto tem que ser agradável e, claro, e ter a satisfação de degustar os nossos produtos. E outro ponto que eu acho que hoje é muito importante é a experiência e o valor afetivo. E eu acho que nisso tem muito no M. Dias Branco, né? Porque é uma empresa que tem uma história. É isso. E essa história, ela está presente nos lares das famílias. Sim. Né? Quantos produtos vocês têm que remetem à infância daquele consumidor, que remetem à casa da avó? Então, como esse elo fortalece e fideliza a marca? Não tenha dúvida. Aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, é muito forte isso, né? Muito forte. Que remete à lembrança. Então tem algumas propagandas que foi feito lá atrás, né? A gente tem um programa dentro da companhia que é a visita à unidade, daí lá temos um centro histórico, lá nós temos um parte social, nós temos lá todo a para conhecer o que era a empresa. E uma das etapas dessa visita tem as propagandas que teve lá de 60, 70 anos atrás. Então tem uma música antiga que tocava na época e as pessoas aqui de Fortaleza começam a cantar junto, sabe? Então essa conexão que tem os produtos, por exemplo, Fortaleza, com o consumidor e com a família é muito importante e é muito grande, é muito grande. É realmente uma coisa que foi construída, né, pelo nosso saudoso Ives Dias Branco, que deixou um legado fenomenal, né, de transformar uma marca, aquela marca que realmente faz parte da família. Agora, tudo isso se deve a vários aspectos, né? Como você já falou, qualidade, comprometimento, mas assim, uma coisa que está muito presente na empresa, principalmente nos gestores, que eu digo que vem de cima e vai afunilando e vai passando para os colaboradores, Perfeito. Que é a ética, né? Que é a transparência, que é algo que é muito forte na família, na empresa, nos colaboradores.
e que acredito que quem faça parte segue esse propósito da marca, da empresa e da família, né? Perfeito, claro, claro. É o nosso G do SD, né, que é a governança. Hoje a M. Dias Branco é uma empresa de capital aberto, né, e ela é olhada pelo mercado como as ações que estão abertas no mercado e todos os movimentos que existem na companhia. Mas o estilo de governança da M. Dias Branco transpassa isso, né? Não é para atender os requisitos de uma empresa de capital aberta, muito mais. Hoje nós temos um conselho de administração, né, que faz as deliberações de uma forma geral na companhia, que temos conselheiros independentes dentro do conselho. E esse processo ele vai cascateando. Daí nós temos o conselho de administração, depois tem os comitês que suportam ao conselho de administração, que é o conselho de ética, o conselho de ISD, tem um conselho de gente de gestão. Então tem comitê de gente de gestão, que eles suportam toda essa função para promover. E quando nós falamos em governança, inclusive nós somos também agraciados com o prêmio Transparência, né? Tanto nos relatórios que a gente emite anualmente, tanto a parte ESG como a parte financeira, né? Então acho que isso foi bacana, porque demonstra que a empresa é transparente naquelas informações que ela passa, né? Que algumas empresas, obviamente, ela pode ou não divulgar. E a M. Dias Branco faz questão de divulgar tudo aquilo que é possível no mercado, né? E para a gente encerrar, se pudesse eu deixava aqui mais, que a gente tem mais dúvidas, né? Mas assim, para a gente encerrar, Sidney, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do que é que vocês já estão almejando para 2025 para frente, mais mudanças, vem mais inovação, vem mais produtos, vem mais empresas, vem mais países. O foco nosso em 2025, é claro, é sempre avançar, né? A trajetória da M. Dias Branco, ela foi sempre pautada ao crescimento, e não é diferente de 2025, né? E para ter crescimento, você tem que ter bases sólidas, né? A inovação é uma delas, né? Nós estamos fortes, nós temos programas, né, de captação de startups, por exemplo, para poder nos ajudar a enfrentar nossas dores, para a gente continuar crescendo, é uma coisa forte. Continuar fazendo investimento em nossas marcas, né, para cada vez mais ter um crescimento de mercado. E, não distante, a capacitação das pessoas, né? Acho que isso sempre vai ser um foco, o que a gente sempre fala lá, o resultado vem através das pessoas, né? O nosso presidente Ives Dias Branco Júnior, ele fala, nós podemos ter tecnologia, podemos ter prédio, mas se as pessoas não estão ali, não existe nada, né? Isso é a mensagem que eu deixo. Sidney, muito obrigada, parabéns, né, a todos vocês, né, que fazem parte dessa empresa que realmente é um grande exemplo de empresa ética, transparente, que prioriza a qualidade e a excelência nos produtos. Muito obrigado, muito obrigado. E obrigada também para você que está aqui com a gente. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo episódio. A gente aguarda vocês. Beijos, até a próxima.